Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais um Marcão na História. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Santa Catarina e a chegada dos casais açorianos e madeirenses no nosso litoral. Gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Já ouviu falar em substrato linguístico? É um jeito meio sofisticado de dizer: você sabe falar o manezês? Então eu vou citar uma frase para vocês aqui, bem interessante. A frase é o seguinte: traduza se for capaz. Faça o teste do manezinho. Oi, 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 oi. Tás tolo, meu querido. Mofas capomba na balaia. Entendeste? Bom, esse é o famoso substrato linguístico que veio, na verdade, com os açorianos para o litoral de Santa Catarina, abrangendo aqui a grande Florianópolis. Então, olha só. Como é que essa história começou? A situação era a seguinte. Santa Catarina, na época das capitanias hereditárias, no século XVI, fazia parte da chamada Capitania de Santana, que pertencia a Pedro Lopes de Sousa. E logo acima da Capitania de Santana nós tínhamos a Capitania de São Vicente, de Martim Afonso de Sousa, que era irmão de Pedro Lopes de Sousa, que fica na região do litoral de São Paulo. O Pedro Lopes de Sousa não teve condições financeiras de desenvolver a nossa capitania. Aliás, ele ficou com 3, né? Itamaracá, Santo Amaro lá em São Paulo, e Santana aqui no nosso litoral. E ele abandonou, na verdade, a capitania de Santana. E a capitania de Santana virou o quintal da capitania de São Vicente. Nesse momento, os bandeirantes, os exploradores chamados de bandeirantes, que vinham da capitania de São Vicente, os bandeirantes vicentistas, vinham para cá à procura de índios para escravizá-los. E esses indígenas eram chamados de carijós, tupi-guarani, para se tornarem escravos na capitania de São Vicente. Bom, eles vieram para cá, os bandeirantes vicentistas formaram 3 povoados: São Francisco, Desterro e Laguna. Só que esses povoados não prosperaram. Desterro, por exemplo, com Dias Velho, foi atacado por piratas. Inclusive, eu tenho uma postagem sobre isso, o ataque pirata no povoado de Desterro, na póvoa do Desterro, e ficou praticamente abandonado. E vocês sabem que a Capitania de Santana era o último ponto do domínio português na América, no hemisfério sul. E eles ficaram muito preocupados, porque existia um princípio jurídico da época que era chamado uti possidetis, o direito de posse por uso. Se você não está ocupando, vai acabar perdendo. O brigadeiro Silva Paz veio para cá com a missão de construir algumas fortalezas. Ele construiu a fortaleza de Santa Cruz da Inhatumirim, São José da Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones, que formava a linha de defesa triangular aqui no hemisfério sul, dos portugueses. Só que ele disse o seguinte, isso em 1744, não adianta nada as construções de fortalezas sem povoar o território. O território está praticamente abandonado. E ele foi e relatou isso ao rei. E o rei, então, resolveu povoar o litoral de Santa Catarina e pegando uma parte do Rio Grande do Sul, trazendo, na verdade, pessoas, casais, que quisessem vir das ilhas dos Açores, do arquipélago dos Açores, e da Ilha da Madeira, que era domínio português. Bom, ocorreu então o recrutamento desses casais dos Açores e da Madeira. O arquipélago dos Açores são 9 ilhas, né? E eles vieram para cá por algum motivo que, digamos assim, lhes obrigava. Ninguém sai do seu território de origem por nada.
não é só espírito de aventura. Eles estavam sofrendo com abalos sísmicos constantes e também abalos submarinos, sísmicos submarinos. E outra coisa importante, a população estava em excesso e a produção agrícola era muito baixa. Então isso aí é uma combinação perigosa, que é justamente a fome e a pobreza. Foram recrutados para cá, que quiseram vir, 7.000 açorianos e 2.000 madeirenses. Eles chegaram aqui, esses casais, e vão se situar no litoral aqui de Santa Catarina, até a faixa do Rio Grande do Sul, uma faixa do Rio Grande do Sul, do litoral. Foi prometido para eles mundos e fundos. Quando chegaram aqui, se depararam com uma precariedade enorme, o solo pobre, o solo é areal e mangue, não é aquele solo vulcânico, onde eles produziam o trigo. Eles vão ter que produzir aqui a mandioca, que os indígenas já produziam, que eles chamavam de biju. Né? Vão produzir a farinha de mandioca. Vão sobreviver da pesca, que já tinha uma certa experiência, porque vinham das ilhas dos Açores e da Madeira. E mais tarde vão desenvolver também as armações de baleias, que era a caça da baleia, né? E o aproveitamento do óleo, da carne, tudo era organizado nas chamadas armações. Então essa era a vida do açoriano, com essa tradição pesqueira, com a atividade da construção naval, né? A pesca e também o desenvolvimento de uma cultura muito peculiar, como, por exemplo, as rendas de biuro, que eram as rendas feitas pelas mulheres, muito conhecidas aqui na Barra da Lagoa. Nós vamos ter também o boi de mamão, né, que é uma tradição também dos açorianos. E como eu lhe falei anteriormente, o substrato linguístico é o jeito manezinho de falar. Aliás, a expressão manezinho veio exatamente de Dom Manuel, que era rei de Portugal. Né? Dom Manuel veio então para o substrato leva para chamar de maneca, maneca para mané, e para manezinho é um pulo. É assim que surge essa expressão manezinho, que na verdade para muitos, né, chamar de mané era uma ofensa. Para as pessoas daqui do nosso litoral é na verdade um orgulho. Eu, por exemplo, sou o manezinho clássico. Nasci na maternidade Carlos Correia. Aqui o manezinho nasce na maternidade Carlos Correia ou na Carmela Dutra. Né? E criado junto desse meio. Né? E lhes digo o seguinte, não sou aquele manezinho que convive com pescadores. Né? Eu sou um manezinho urbano, mas eu lhe confesso, quando eu vou para as áreas, né, do litoral, onde temos os pescadores, né, os lutadores pescadores, porque lutam pela vida, a pesca artesanal não é fácil, eu lhes confesso que também custo a entender. Né? Como eu lhe disse, aquela primeira frase no início da postagem é o marezês. Né? É um jeito simpático de falar, que exige um certo aprimoramento. Caríssimos, só para deixar bem claro que os manezinhos são todos gente boa, com a sua sinceridade e com a sua simplicidade. Orgulho de ser mané. Um forte abraço, Marcão na história. Fui!